Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café Teológico, aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação. Hoje a teologia vai dialogar com uma ciência muito especial, muito interessante e muito fascinante, que é a parapsicologia. E para nos ajudar a entender um pouco melhor o que seja a parapsicologia, eu tenho aqui ao meu lado nosso querido amigo e também colaborador da Rede Evangelizar, Frei Alvadir Marmentin. Tudo bem, Frei Alvadir? Tudo bem, Sérgio. É um prazer estar aqui. Você sabe que é tão importante sempre usufruir da sua sabedoria e da sua presença, né? E um tema assim tão fascinante como é a parapsicologia, que eu gosto muito e estudo bastante. Verdade. Nelly Kirsten também está aqui conosco, ela também também é formada em parapsicologia, né, Nelly? Seja bem-vinda. Muito obrigada e estou muito feliz de poder estar aqui com o senhor, ter lhe conhecido, né? Uma pessoa maravilhosa, né? O Frei Alvadir já havia me falado do senhor, mas hoje eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, Nelly, por estar conosco. Vamos começar pela questão da ciência, então, né? A parapsicologia é uma ciência? Sem dúvida que hoje a gente pode dizer que a parapsicologia é uma ciência, porque não são só teorias, mas comprovações e dados científicos que funcionam. Para que uma ciência possa existir, ela tem que ter comprovação no dia a dia da vida, né, não só com teoria, mas também na prática. Então eu, pela minha experiência, já de há muitos anos, sou um grande estudioso da parapsicologia, eu vejo que realmente, na minha opinião, eu como sacerdote, porque eu fiz psicologia e parapsicologia, eu vejo que a parapsicologia me dá muito mais insights do que a própria psicologia, né? Então, por outro lado, Nelly, me parece que a parapsicologia também tem um caráter terapêutico muito importante, né? Que é a parte que você realmente trabalha. Com certeza, eu sou parapsicóloga clínica e sou terapeuta, né? Porque a parapsicologia ela vai sempre buscar as causas dos conflitos das pessoas, que geralmente estão no inconsciente ou no subconsciente, como nós costumamos chamar, né? Então, a parapsicologia se propõe sempre a ir buscar no inconsciente, no subconsciente das pessoas, a causa, a raiz profunda dos conflitos, seja lá depressão, fobias, medos, pânico, inseguranças mil que o ser humano vive, né? E a parapsicologia, então, busca isso muitas vezes no ventre materno, no período de gestação, onde começa, na realidade, o ser humano, a vida do ser humano, né? Então é muito importante a gente conhecer como esse ser humano foi gerado, né? Como é que foram esses 9 meses que ele passou lá no ventre materno, essa mãe desejou esse ser, esse novo ser, essa mãe programou uma gravidez ou veio por acaso. Tudo isso vai fazer a grande diferença na vida do ser humano depois de adulto, né? Agora, é interessante, Nelly, o momento da concepção, ele já é marcado, digamos assim, porque quando a gente conversa com um ginecologista, ele vai dizer assim, olha, a gestação é muito importante, é o período mais importante, talvez, da criança, né? O período de gestação. Mas, digamos, se tratar de um estupro, de um ato de violência sexual, isso pode afetar já a vida dessa pessoa? E muito, e muito. Nós poderíamos citar casos, assim, de pessoas que eu já atendi, que foram frutos de um estupro, né? Essa pessoa vai ter complicações sérias, principalmente na área sexual, né? Vai ser uma pessoa revoltada, raivosa, né? Insegura de tudo que é jeito, ansiosa, que está ligado na mãe, né? O feto é uma vida só com a mãe. E por que é tão importante esse período de gestação? Eu comparo assim com uma casa. Se uma casa não tiver fundamentos firmes, profundamente enraizados, e qualquer ventinho derruba, né? Uhum. Se esse período de gestação não for estrutura bem planejada, se a criança não se sentir aceita, não se sentir amada já no ventre materno, ela vai ter inseguranças pela vida fora, né? Isso vai determinar uma certa dificuldade para ela nascer também? Com certeza, né? O processo de nascimento é uma outra etapa fundamental na vida do ser humano. Porque nascer é um ato da vontade também, Sim, é um ato da vontade e é o primeiro esforço que o ser humano faz para vir ao mundo, né? Sim. Se esse esforço for uma coisa natural, nascer é bonito, né? Nascer é uma coisa linda.
Então, se for vamos dizer, um nascimento normal, um parto normal, sem grandes complicações, essa criança já vai ter gravado no subconsciente dela que a vida é bonita, que a vida é linda, né? Mas se por mil e um motivos há lá dificuldades na hora do nascimento, de repente tem que ter uma intervenção cirúrgica de última hora, uma cesárea de última hora, isso tudo vai refletir na mente dessa criança que está para nascer, né? Perfeitamente. Filho Alvadir, na outra ponta aqui, por exemplo, o senhor trabalhou muito na Igreja dos Capuchinhos das Mercês, sim, com grupos de entreajuda. Sim. Né? Nessas questões todas, quando essas pessoas aparecem com esses problemas, um parapsicólogo e um sacerdote, como é o caso do Frei, consegue perceber nessa ponta esses fenômenos que podem ter começado lá na vida intrauterina? Exato, porque, veja, o nosso subconsciente pode ser acessado, né? Então, dependendo daquilo que a pessoa está apresentando como problema, nós temos condições de, analisando as programações de vida intrauterina, perceber onde começou. Aí, então, vem todo um processo terapêutico que é fazer com que a gente veja aquele fato traumático não como um grande fantasma, mas ver sob um outro enfoque, sob um outro prisma. Por isso a parapsicologia trabalha com a compreensão. Eu preciso compreender o porquê que eu sou assim. Por que me levou? Até por que eu não quero ir na igreja? Vamos supor que uma mãe tenha ficado grávida antes do casamento. Aí então ela vai na igreja. Sim. De repente houve um sermão do padre criticando, falando mal das mães que engravidam, né, antes do tempo e etc. Aquela criança vai ter uma referência negativa de igreja. Por quê? Para ela, a igreja, a mãe já viveu uma emoção forte e o que grava o trauma é a emoção que a mãe vive. Se a mamãe ficou revoltada com a palavra do padre ou com aquela situação criada, vai ter um problema sério na fé daquela criança. Então aí é onde entra não só a parapsicologia, entra também a espiritualidade, né? Como que não adianta eu dizer, você tem que ir na igreja e tal, eu tenho que analisar profundamente o que houve como causa que desencadeou o processo de eu não querer ir, que está lá na vida intrauterina, que está na gestação. Então eu vejo que essa sincronia entre fé e ciência, Sérgio, é muito importante, porque você tem assim uma maneira de não condenar a pessoa por determinadas coisas, que no fundo não é maldade, são programações a nível subconsciente. E hoje a parapsicologia trabalha muito com essa reprogramação do subconsciente, através da compreensão, aí se usa técnica de relaxamento, a repetição e outros cacifes que a parapsicologia tem para harmonizar esse ser humano que teve uma programação não boa e que foi a partir da gestação. Então os terapeutas, né, têm uma função específica não só de resgatar a alegria de viver, mas também ter um equilíbrio gostoso e bom em relação à fé, que isso foi afetado devido a um trauma. Perfeitamente. Nelly, vou tocar num ponto aqui que é bastante polêmico hoje, mas vou fazer uma provocação. Digamos que um bebê acabou de ser concebido no ventre materno. Está lá o óvulo e o espermatozoide se encontraram, começou um processo. E de repente a natureza diz, vai ser uma menina. E o pai e a mãe querem um menino. O que vai acontecer com o inconsciente? De que maneira vai afetar o desenvolvimento sexual deste ser que está sendo gerado? Muito boa pergunta, né? E isso vai afetar muitíssimo a vida dessa criança, principalmente quando há uma torcida, né? Pai e mãe querendo um menino, avô, avós e tios, todo mundo torcendo para vir um menino. A menina está lá no ventre materno, se formando, sabe que ela é menina, sente que ela vai decepcionar quando vai nascer. Não né? vou ser aceita. Não vou ser aceita, né?
Então, isto é uma das causas da homossexualidade. Uma das causas. Uma das causas. Uma das causas, Sim. né? Mas essa, em geral, isso nós estudamos muito, né? Essa questão da sexualidade, né? De ser esperado menina e vir de outro sexo. Uma coisa muito que eu percebo na terapia, crianças esperadas de outro sexo já nascem com programações de culpa. Isso é muito, muito profundo. Já nascem com culpa. Sentindo-se culpado porque são motivo de decepção para os pais, né? E culpado na vida real, o que merece? Castigo. Castigo. Né? O subconsciente age automaticamente, mecanicamente, conforme ele é programado já a partir do ventre materno. E aí, pela vida fora, essa pessoa vai atrair 1001 situações de sofrimento automaticamente como forma de se autopunir, sem ela saber e sem ter culpa nenhuma, né? Imagine quantas pessoas sofrem. Sim, e porque às vezes a gente pergunta, poxa, pessoas tão boas e sofrem tanto, atraem tanto sofrimento, é doença, é acidente, é perdas. Aquela moça né? tão bonita, tão saudável e vive completamente aborrecida, Exatamente. triste, é porque queriam que ela fosse um homem. Isso é uma das culpas, uma dos Pode ser, aspectos, certo. porque também pode ser a criança não desejada, não planejada, a mãe fica com raiva, fica triste porque está grávida, a criança já se sente culpada pelo fato de estar ali. Por que eu tenho que nascer? Por que eu tenho que nascer, né? Então, são outras formas de culpa também, né? Não é só a sexualidade. Isso aparece muito recorrentemente em consultório? Muito, muito, muito. Quando eu faço a primeira consulta, pego os dados da pessoa, uma pergunta fundamental: você sabe como é que foi tua gestação? Se ela sabe como ela foi gerada, sabe como ela nasceu, como foi o processo de nascimento, e, olha, 99% já sei onde é que está a causa do problema dela. Exato. Se ela sabe, né? Exato. Isso na terapia a gente vai acreditando coisas que quando eu li achava meio, né? Eu acho que não é bem assim, mas depois na prática a gente vê que é matemático. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essas abordagens ao inconsciente que a parapsicologia traz. E também vamos abordar a questão dos fenômenos e de que forma, por exemplo, a religião e a ciência, como disse o Frei Alvadir, podem andar nessa combinação. Por exemplo, a questão da cura, né? As orações de cura, os grupos de oração, né? Até onde a parapsicologia pode estar presente ou até onde a sua ausência pode trazer, de certa forma, alguma frustração. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto no nosso próximo segmento, depois de um breve cafezinho. O Café Teológico volta já.